Eita, o pastoral moreno tomando banho aqui. Todo dia ele toma banho essa hora. Eu já escutei a zoada da água caindo. Pera ainda, se não vem ninguém ali. Eita. Ei, cabo safado, o que tá fazendo aí, coisado? Pensou que eu tava tomando banho, né? Foi não, menino. Tu tá enganado, eu não pensei isso não. Eu não tenho isso aqui, eu vim pegar. Manda eu botar lá nas panelas. Como é que tu veio pegar isso aqui se não é teu? Isso aqui é meu. Não, mas eu ia pegar escondido. Ó, seu Burnão, da hora que você veio com a escada, eu tava ali escondido, ó. Só observando, você disse, hoje que eu vou olhar o moreno tomando banho. E você botou a escada aqui, subiu e eu fiquei ali por detrás. E vim ter um medo a você. Foi mesmo, eu vinha mesmo, porque eu já lhe chamei um monte de vezes pra ir tomar um cafezinho com queijo lá em casa. E você nunca quis ir? Eu não vou andar mais cabo liso, eu não gosto. Liso? Como é que tu sabe que eu tô liso? Que aí, ó, cadê o dinheiro? Pera aí, espera.